Olá, meus queridos. Boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou bem, tá? Olha, eu estou enfrentando problemas tão sérios assim em relação à energia, internet, memória de telefone, computador parando, uma loucura. Então a aula de vocês vai chegar um pouco atrasada hoje, mas não se preocupem não, que eu não vou deixar de cumprir o meu prazo não. Nós estamos falando sobre a França, tá? Teve pessoas que mandaram para mim é, eu pedi sobre o trabalho e mandaram sobre a proclamação do Brasil. Mas se atentem, nós estamos estudando a Revolução Francesa e o Império de Napoleão. O último assunto que eu tratei com vocês foi com relação à Convenção Nacional, tá, gente? Eu disse a vocês que foi diante da situação que vinha gerando-se na França, houve a instituição de uma convenção nacional. Essa convenção era, na verdade, um órgão representativo, como eu bem já expliquei em outras aulas. Quem tiver dúvida, retome a aula anterior. Entrem no meu canal no YouTube, curtam minhas aulas quando vocês assistirem, deixem seus comentários, se inscrevam no meu canal, tá? Me valorizem, por favor. E se alguém tiver dúvida ou precisar rever as aulas, estão todas lá no meu canal, tá bem? Sim, ó. A Convenção Nacional, ela foi um órgão instituído lá na França, um órgão representativo. Como eu disse a vocês, tinha os principais objetivos de organizar a defesa militar na França e também elaborar, na verdade, uma constituição republicana e aprovar o direito dos votos, principalmente para todos os homens, independente da renda, o que não vinha acontecido outrora. Tá? E não lembrem disso sempre. Essa convenção foi instituída com o objetivo principal de organizar a defesa militar, certo? Principalmente porque se você vive num país que está em ondas constantes de conflitos, você precisa ter um exército, uma força militar bem delimitada e organizada. Então, o principal objetivo da convenção era organizar a defesa militar e elaborar a Constituição Republicana, dando direito ao voto a todos os homens, independentemente da sua condição social. Então, dessa forma, quando foi 21 de setembro de 1792, a Convenção foi proclamando assim a República Francesa, certo? 1792. O que aconteceu com o rei Luís XVI? Ele foi acusado de traição, porque como a gente bem sabe, o Luís XVI pertencia à nobreza, e a nobreza nunca quer que as outras classes sociais tenham acesso a direitos. Isso é uma coisa muito comum e a gente sabe bem disso, tá? Ainda hoje é assim. Então o rei, ele tentou, na verdade, boicotar, ou seja, ele tentou criar situações em que ele voltasse para ocupar o trono, tentou, na verdade, criar emboscadas e toda essa situação. Sim, é o que aconteceu com o rei Luís XVI. Ele foi deposto, como ele foi acusado de traição, ele foi deposto do cargo, ou seja, perdeu o cargo de rei. Depois ele foi condenado por um tribunal e esse tribunal condenou ele à morte, tá? E os crimes dele foi de tirania e traição à nação, porque na verdade ele estava querendo limitar ou querendo encontrar soluções que evitassem para que houvesse a proclamação da República, tá? Por quê? Porque ele pretendia, claro, continuar com todas as suas regalias de rei e continuar no poder. Então ele foi condenado à morte, inclusive ele foi executado na guilhotina. Guilhotina é aquela estrutura de madeira que tem uma lâmina, tá? Que a gente vê muito nos filmes. Você coloca a cabeça da pessoa e a guilhotina corta. Absurdo, né? Mas tem pessoas que merecem. Deus me perdoe. Enfim, gente, lembrem sempre disso, tá? São contextos históricos importantes em que a gente tem que ter em mente. Diante dessa situação, desde o início, a Revolução Francesa ela contou com a participação de 3 grupos. Teve vários grupos sociais revolucionários, mas nós tivemos 3 grupos que tiveram uma relevância significativa para a história. Por isso, vamos falar sobre ele. São quem? São os girondinos, os jacobinos
e os planície, ou também conhecido como pântano, tá? Serão os três grupos que a gente vai ouvir falar muito deles, principalmente sobre os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram um partido de descentralização política. O que é descentralizar? É o oposto de centralizar. Se eu quero uma descentralização política, eu quero fazer com que o poder seja distribuído, tá? Ó, centralizar, descentralizar, espalhar o poder, tá? Então, os girondinos, lembrem sempre disso, eles buscavam uma descentralização, dividir, tá? O poder e dar autonomia às províncias, certo? O que aconteceu? Eles tinham o apoio, é claro, da alta burguesia e eles queriam limitar o poder das classes mais populares, que eram os poderes de conquistas sociais. Então, vejam, os girondinos, eles queriam descentralizar o poder, tá? Mas eles eram apoiados pela alta burguesia, ou seja, as pessoas que realmente tinham um grande poder aquisitivo, e eles queriam limitar o poder, os poderes e as conquistas sociais, tá? Não para que essas classes mais pobres não tivessem tanto direito. Por incrível que pareça, é o que o Bolsonaro está fazendo, tá? Os jacobinos, vejam como a história imita a realidade, né? Os jacobinos, eles queriam o contrário, eles queriam ampliar as conquistas sociais. Então, eles tinham, é claro, um posicionamento totalmente diferente dos girondinos. Os jacobinos desejavam ampliar as conquistas sociais, tá? Desde o início da Revolução, essas eram as principais propostas deles, até porque a Revolução lutava justamente por isso, por uma igualdade de direitos, principalmente direitos sociais. Então, por eles ter essa prerrogativa de lutar por uma expansão maior de direitos sociais, eles tiveram o apoio dos sans-culottes. O que eram os sans-culottes? Na verdade, era um determinado grupo social, certo? Que eram chamados de sans-culottes porque eles não vestiam o culotte. Culotte era uma calça tradicional usada pelas pessoas da alta nobreza. E esses sans-culottes eram as pessoas que não usavam essas calças porque eles não tinham dinheiro e não pertenciam à nobreza. Ou seja, eram homens de camadas populares da sociedade. E esse apoio deles aos jacobinos foram de extrema importância. E por fim, o terceiro grupo, que é o planície ou pântano, ocupava um lugar central da Assembleia e não tinha uma posição política definida. Ou seja, nós temos aí, dentro dessas facções políticas da Convenção Nacional Francesa, três grupos de grande interesse para nós. Os girondinos, que queriam descentralizar o poder, tinham o apoio da alta burguesia e queriam limitar direitos sociais. Em contrapartida, ou seja, de outra banda, de outro lado, nós tínhamos os jacobinos, que desejavam ampliar as conquistas sociais desde o início da Revolução e tinham o apoio dos sans-culottes. Sans-culottes era uma camada popular, um grupo formado por camadas populares da sociedade. Recebiam esse nome sans-culottes porque eles não usavam os culottes, que era um modelo de calça tradicional dos homens que pertenciam à nobreza. E por fim nós temos o planície ou pântano, que é um grupo que está no meio, tá? Ele não tinha uma posição definida, porque nós tínhamos os girondinos, que queria limitar direitos sociais. De outro lado, os jacobinos queriam ampliar os direitos sociais. E no meio, nós tínhamos o planície, que era um grupo que nem pendia para um lado nem para o outro. Se ficava meio neutro em relação a esses dois grupos, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o governo jacobino. Quem começou a ocupar o poder na França com a Convenção foram o primeiro grupo, os girondinos. E um dos objetivos era evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade. No início do governo, os girondinos tiveram dificuldades para administrar o país devido às agitações internas e conflitos externos. Até porque, como eu disse a vocês, se os girondinos queriam limitar direitos sociais, é lógico que estava tendo novas revoluções internas, grandes problemas, na verdade. Então, o que foi que eles fizeram? Deixa eu ver aqui, decorrentes
me permitam ler para vocês, tá? Ó, no início de seu governo, os girondinos tiveram dificuldades para administrar o país devido às agitações internas e os conflitos externos, decorrentes da formação de uma nova coligação contra-revolucionária, desta vez proposta pelos exércitos da Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia e os outros estados europeus. Para evitar que esses estados atrapalhassem o seu governo na França, o que foi que os girondinos fizeram? Eles tiveram que investir muito dinheiro em armamento e soldados, tá? Esse contexto gerou, na verdade, uma grave crise financeira e que forçou líderes da convenção a lançar novos assignats. O que era isso? Era uma nova moeda. Era como se eles criassem, na verdade, uma moeda para tentar conter aquela situação de déficit, de falta de dinheiro que tinha acontecido. Só que essa nova moeda que eles inventaram trouxe uma desvalorização interna e acabou aumentando a inflação. O que é a inflação, professor? É o aumento continuado dos preços. Os preços vão aumentando de uma forma muito rápida, tá? Então, queridos, teve, na verdade, essa inflação por conta dessa nova moeda que o grupo governante, que era o grupo dos girondinos, havia criado. Tá? Então, os sans-culottes, que era aquele grupo de apoio aos jacobinos, estavam cada vez mais descontentes, claro, com essa situação, com que o governo vinha conduzindo toda a situação, tá? Então, os jacobinos estruturaram seu governo em torno do Comitê de Salvação Pública. E esse novo órgão seria responsável pela implantação das formas necessárias para conter. Aí, as medidas que eles encontraram foi substituição de autoridade nas províncias, educação pública gratuita, abolição da escravidão nas colônias, criação de manufaturas públicas, estabelecimento da lei do preço máximo, ou seja, que tabelasse o preço do pão e dos cereais. Eu vou finalizar esse vídeo. Fiquei cansado porque eu fui ali fora abrir a porta pro entregador da água. Sim, eu vou finalizar esse vídeo e vou postando ele enquanto eu gravo mais um, tá?